Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Que alegria poder estar aqui com vocês, participando desse evento, o primeiro encontro do NEP Brasil online. É uma alegria muito grande a gente poder compartilhar isso. Eu estava assistindo agora há pouco a live do Haroldo também, e a preocupação com relação ao texto, a fidelidade do texto. A gente vai dar mais ou menos uma sequência nessa mesma linha, tá? Eu queria aqui registrar meu agradecimento ao José Aparecido, ao Gustavo, ao João, que organizaram esse evento, que estão se disponibilizando aí para nos auxiliar, para a gente poder estar junto em torno do Evangelho. Né? Queria também mandar meu abraço para todas aquelas pessoas que também estão retransmitindo, todas as redes que estão retransmitindo esse encontro, porque esse é um encontro mais do que um nome, mais do que um rótulo, ele é um encontro de corações em que a gente está buscando realmente essa presença do Cristo, e a gente sente a vibração. Apesar da gente não estar conectado fisicamente, a gente não está dentro do mesmo ambiente, a gente sente a profunda vibração que a gente tem de busca do Evangelho, tá? O pessoal pediu para a gente reforçar aqui, e sempre é bom a gente reforçar, aqui do lado, tá? Aqui assim, tem um QR Code. Esse é um evento vinculado a Rede Amigo Espírita, e a Rede Amigo Espírita está fazendo um trabalho também de auxiliar o Fraternidade Sem Fronteiras. Quem quiser fazer alguma doação para o Fraternidade Sem Fronteiras, basta pegar o celular, fotografar o QR Code, vai conseguir aí os mecanismos para a gente fazer essa doação. Tá? E é legal isso, porque quando a gente pensa no evento online, a gente pensa que ele é desconectado do mundo físico, e na verdade não, a gente pode também buscar aí a interação, a doação para as instituições. Quem sabe daqui a algum tempo a Alda está dizendo aí, abraço, Aldo Neto, da Federação Espírita, da FEP, um abraço, obrigado, viu? A gente também pode, quem sabe daqui a algum tempo a gente começa com a venda dos livros online também, para que a gente possa ter aquele momento de interação, de troca de experiências. Vai ser muito bom, gente. Eu acho que é um salto no nosso processo de divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Tá? A Lenira vindo aí, o Zé Henrique, muito bom. Gente, nosso tema de hoje é a doutrina espírita como chave para a interpretação e para o entendimento do Antigo e do Novo Testamento. De onde nós tiramos esse tema, e a gente estava conversando com o João é um companheiro que tem se dedicado assim, não tem como a gente agradecer todo o trabalho que ele tem feito pela divulgação dos estudos e pesquisas do Evangelho. E aí a gente combinou desse tema, e esse tema está relacionado àquela proposta de Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que se lhe permita aprender o verdadeiro sentido. Essa chave está completa na doutrina espírita. E hoje eu queria fazer um exercício, mais do que uma teoria, eu queria fazer um exercício da gente voltar. Eu programei aqui 3 passagens, 2 do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento, para que a gente possa efetivamente utilizar essa chave da doutrina espírita para entender esses textos. Tá? Quando a gente fala da chave, quais são os segredinhos ali? Né? Toda chave tem as ondinhas ali, a parte mais que vai ajustar o pino. Então, eu queria começar com isso e a gente partir dessa base. O que a doutrina espírita nos traz assim de novo, efetivamente? O que ela nos traz de compreensão para que a gente possa voltar nesses textos e entender algumas passagens que parecem obscuras. O primeiro ponto é a extensão do tempo. Quando a doutrina espírita vem, a experiência humana, de maneira clara, sem misticismo, sem dogmatismo, sem nenhuma confusão, ela passa a ter uma extensão muito maior. Porque a gente começa a olhar para a nossa experiência como sendo uma sucessão de ocorrências. O espírito imortal, ele vai tendo a encarnação é um conjunto de experiências que decorrem das experiências anteriores, que preparam as seguintes. Então, nosso horizonte de análise, ele cresce bastante. E nesse horizonte de análise que cresce, nós temos os arcos. Eu vou chamar de arcos aqui, porque eu vou me referir a isso
quando a gente vai analisando o Antigo Testamento. Os arcos temáticos, né? O que é um arco temático dentro da proposta do Espiritismo? É assim, a gente teve um equívoco no passado, isso vai tendo consequências, até um momento em que a gente quita, perante a lei divina, perante a nossa própria consciência, aquele processo que a gente começou, de várias formas, tá? Lembrando aqui que Deus não é banco, não tem que pagar promissória, não é nada disso. Mas os arcos da nossa existência se fecham. De uma forma ou de outra, eles vão se fechar. Através de diferentes perspectivas, esses arcos se fecham. Então, nós vamos tomar aí essa extensão de prazo, né, de análise, de tempo, que a gente pode analisar as coisas que acontecem na nossa vida, e os arcos que se fecham. Esses dois conceitos que a doutrina espírita nos traz, e a gente vai utilizá-los para entender as ocorrências do Antigo Testamento. O outro ponto que a doutrina espírita nos traz é a lei de progresso. E essa lei de progresso, ela se manifesta dentro daquela expectativa que a gente sempre pode ter, de que uma vez subido um degrau, a gente tem mais um degrau para subir. E depois que a gente sobe o outro, a gente tem o outro degrau. Ou seja, o progresso, ele não se interrompe dentro da escala evolutiva. Então, 3 pontos, vamos retomar aqui. Nós vamos utilizar da doutrina espírita: extensão de análise de prazo, os arcos temáticos e a lei de progresso. Okay? Agora nós vamos voltar lá no Antigo Testamento e a gente vai pegar algumas passagens que são passagens que oferecem alguma dificuldade para o nosso entendimento. Tá bom? Eu queria voltar lá no livro do Gênesis, numa narrativa que, quando a gente analisa, nem sempre a gente se dá conta da dificuldade que ela apresenta. A passagem de Caim e Abel. Nós temos ali a seguinte narrativa. Caim faz uma oferenda para Deus, Deus não se agrada da oferenda de Caim. Abel faz uma oferenda e Deus gosta da oferenda de Caim. Até aí, tranquilo. Alguém fez alguma coisa, agradou a Deus, outro não agradou. Só que aí o que acontece? Aquele que agradou a Deus, logo ele é assassinado. Deus não protege Abel. Apesar dele ter feito tudo certinho, agradado a Deus, Deus não protege. Caim vai lá e mata Abel. A gente fica numa certa sensação de desconforto, porque assim, a gente às vezes tem a concepção de que, poxa, se eu fiz as coisas certas, né, por que eu vou sofrer? Por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? E aqui, sem hipocrisia. Ele tinha feito algo que, de fato, tinha agradado a Deus. Mas mais à frente, a narrativa ainda complica um pouquinho. Porque quando Deus expulsa Caim do paraíso, Caim começa a dizer, se eu sair, vão me matar. E Deus protege Caim da morte. Peraí, né? Se eu fiz certo, se eu agradei a Deus, Deus não me protegeu. O outro não fez, não agradou a Deus. Cometeu um crime e Deus ainda protege a vida dessa pessoa? Onde é que está a lógica disso? Essa é uma passagem que a gente vai olhar do Antigo Testamento. E quando a gente olha para essa passagem do Antigo Testamento, ela causa essa estranheza, ela causa essa dificuldade. Porque a gente nem sempre se dá conta dessa aparente incoerência que existe, porque o que agrada a Deus não é protegido e é morto. E o que não agrada a Deus, ele é protegido em relação à sua vida. Deus coloca um selo nele. Com a chave da doutrina espírita, a gente consegue começar a entender esses aspectos. Eu vou tratar primeiro da questão de agradar ou não a Deus. Porque rios de tinta já foram escritos, tentando buscar a razão pela qual Caim tinha agradado e Abel não tinha agradado. E aquela questão inicial, quando a gente olha para a doutrina espírita, a gente utiliza ela para entender, o que Kardec nos diz quando ele pergunta assim, será possível ao homem compreender Deus? E os espíritos dizem não. Falta-lhes um sentido. Então, o primeiro aspecto que a gente deve tomar dessa passagem, que é muito bonito, que está diretamente relacionado a esse ponto da doutrina espírita, é a gente ter a arrogância de achar que eu vou entender o que agrada ou não a Deus, naquele estado evolutivo.
E todas as nossas discussões em torno disso, uns trazem porque eram ofertas de frutas, legumes, e assim, tem muita coisa escrita para tentar justificar isso. Mas a verdade é uma só. O homem não é capaz de compreender, na sua extensão, os desígnios divinos. A gente não tem essa condição. Deus não cabe dentro da nossa cabeça. As decisões divinas, elas não pedem para que a gente compreenda isso. Ela pede para que a gente aceite e lide com essa realidade. E todo o Antigo Testamento, ele tem essas experiências. Talvez uma das maiores dificuldades que a gente tem quando lida com o Antigo Testamento seja tentar encontrar um sentido e um propósito que se encaixa dentro da nossa lógica como encarnados. E a gente não entender que essa lógica dos acontecimentos, ela está para além da capacidade humana de compreensão, em muitos sentidos. Então, essa passagem de Caim e Abel retoma esse contexto. Tá? Nós não temos condição de entender em profundidade, porque não é do nosso ponto de vista, é do ponto de vista do Criador. E o Criador tem um horizonte de análise muito maior do que o de qualquer criatura. O primeiro ponto dessa passagem nos remete à humildade. O segundo ponto dessa passagem está relacionado à lei de progresso. Por quê? Eu não entendo. Eu tenho uma limitação que é natural, eu não consigo compreender. Mas fiz uma ação coerente e recebi um feedback de que Deus se alegrou daquela ação. O que acontece com o filho que desempenha um bom trabalho, que agrada ao pai? Ele recebe mais trabalho. Não é, a gente não pode acreditar que assim, se eu fiz tudo certinho na encarnação, assim, agi corretamente, deu tudo certo, cumpri meu plano, então aí quando eu desencarnar, eu vou para nosso lar, ficar tocando harpa no bosque das águas. Isso não existe nas leis divinas, porque a recompensa pelo trabalho é mais trabalho. O trabalho de quem já tem um nível de consciência e já consegue se aproximar mais de Deus é um trabalho mais desafiador, até o ponto do sacrifício. Isso está muito bem registrado no livro 50 anos depois, em que o contexto ali é o contexto das famílias. E aquele espírito que se desperta nessa obra, né, ele vai ter o trabalho de, na encarnação seguinte, receber por filho e filhas aqueles mais complicados. Porque é assim a lei divina. Na medida em que a gente se aproxima de Deus, nós recebemos tarefas de maior vulto, de maior responsabilidade. A gente não recebe tarefas menos importantes. Então, é de se esperar que se Abel agradou a Deus, que a tarefa dele fosse uma tarefa de maior vulto. E que, no caso ali, foi ser vítima de um algoz. No caso de Caim, que ainda não havia feito não tinha agradado a Deus, há a proteção divina. Porque Deus protege os mais frágeis e os mais fracos. Jesus mesmo disse, não vim, os médicos não são os sãos que precisam de médicos. Não vim chamar justos, mas pecadores. A lei divina, ela protege com mais intensidade a fragilidade do espírito humano. Por quê? Por conta daquilo que Emmanuel define na questão 135 do livro O Consolador, quando é questionado sobre se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? E ele responde, o determinismo divino é sempre o do bem. Contudo, quando a criatura confia mais em si mesma do que na divindade, a sua fragilidade faz com que suas ações se convertam em foco contrário à lei, eis o mal. Então, nós temos essa fragilidade humana que é protegida pela divindade para que a gente não cometa crimes ou incorra em situações que vai ser mais difícil para a gente lidar. Então, há uma proteção maior. Quando a gente utiliza a chave da doutrina espírita, nós conseguimos entender nessa passagem do Antigo Testamento a limitação do homem
para compreender os desígnios de Deus, a realidade de que quem agrada e está mais próximo vai receber tarefas mais árduas, e a razão pela qual Deus protege os mais frágeis. Está tudo lá no Antigo Testamento, e a gente consegue entender melhor com a chave da doutrina espírita. Lembrando que, obviamente, o Evangelho, o Antigo Testamento, tem muitas faces. Aqui eu estou pegando só uma delas, para que a gente possa entender, tirar alguma coisa dessa passagem do Antigo Testamento, ok? Qualquer estudo que for se aprofundar utilizando outros princípios da doutrina espírita, vai conseguir ter novas perspectivas dessa mesma passagem. A segunda passagem que eu gostaria de trazer é a passagem que fala do Êxodo. O livro do Êxodo é aquele livro que fala da libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. E quando nós estamos diante dessa narrativa, tem um fato, o fato mais importante do Êxodo, que inclusive deu origem à festa mais importante da cultura judaica, que é a Páscoa, é aquela passagem do anjo da morte que Deus determina que tire a vida dos primogênitos do povo egípcio. E essa atitude, ela muitas vezes fere a nossa sensibilidade, a nossa razão. Como é que Deus determina algo dessa natureza? Como que Deus, sendo amoroso, bom, justo, determina um ato de tal hediondez? A morte dos inocentes, dos primogênitos, dos filhos pequenos, né? E a gente, às vezes, não tem noção disso, porque quando a gente lê o texto bíblico, parece que ele está distante da gente. Eu tenho um filho de 2 anos e eu fico imaginando, assim, uma criança morrendo naquela situação. E quando a gente pensa nisso, é importante a gente trazer para o nosso cotidiano, para que a gente não perca aquele sentimento que o texto bíblico, sobretudo do Antigo Testamento, tem a intenção de despertar na gente. Porque o Antigo Testamento ele não está discutindo categorias teóricas, propostas filosóficas, ele tem a intenção de despertar um sentimento, de tirar a gente da zona de conforto, de causar aquela sensação de surpresa. Esse é o propósito daquela literatura, na sua grande maioria. Tá? Então, quando a gente está diante dessa circunstância, o que acontece aí? Como é que a gente pode encaixar isso dentro da concepção de um Deus bom e justo? Vamos retomar aquele primeiro conceito que eu falei que a doutrina espírita nos dá, de alargar o horizonte de análise e criar os arcos temáticos. Okay? Se a gente volta um pouquinho no começo do livro do Êxodo, o que nós temos ali? Nós temos o povo hebreu se multiplicando dentro do Egito, crescendo em número, e uma decisão dos líderes do faraó de suprimir, de reprimir o crescimento daquele povo, pelo medo de uma revolta, pelo medo de eles tentarem tomar o poder, e aí começam a tornar a vida do povo hebreu mais difícil. E começam a imprimir trabalhos maiores, castigos maiores, e se você ler o livro do Êxodo no começo, você vai perceber ali que eles vão aumentando o grau de pressão e de dificuldade sobre o povo hebreu. Mas esse povo, apesar de toda essa opressão, ele vai se tornando cada vez mais numeroso. Ele vai crescendo. Só que chega um momento em que o faraó toma uma decisão. Assim, já que tudo que a gente tentou fazer de opressão não deu certo, a gente vai tomar uma medida mais drástica. E determina a morte dos primogênitos, dos filhos que estavam nascendo do povo hebreu, dos meninos. Um desses meninos é salvo, é colocado no cesto de betume, colocado no rio, e aí lá na frente a filha do faraó encontra, retira ele das águas, e em função desse gesto de retirar das águas, ela denomina ele de Moisés, porque Moisés significa aquele que foi retirado das águas. Então, aí nós temos o arco temático se fechando. Né? Aquela proposta feita pelo faraó e implementada, crianças hebreias morreram, meninos hebreus morreram, e esse arco se fechando. Só que antes de fechar o arco, antes de ter a 10ª e a mais terrível de todas as pragas, nós temos 9 outras que são mais leves.
para mostrar que a misericórdia divina, ela sempre atua. Poderia-se ter tomado a decisão de não ir contra aquela proposta de Moisés, de Arão, e libertar o povo hebreu. Na primeira praga, na segunda praga, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava. Agora, uma vez que todos os mecanismos de atenuação da expiação fracassam, a lei divina se cumpre. Porque a lei divina, ela estabelece primeiro o mecanismo da misericórdia. E quando a misericórdia ela é ignorada, então, para que não ocorra a injustiça, a justiça comparece. Toda a Bíblia é um grande arco temático. Se nós tomarmos lá no começo, Gênesis, que no princípio Deus criou o céu e a terra, e formos lá no Apocalipse, no final dele, quando João diz: agora vejo um novo céu e uma nova terra, e a nova Jerusalém, e Deus e o seu povo, nós vamos ver todos esses arcos temáticos se fechando. Inclusive o arco da promessa feita para Abraão: eu serei o teu Deus, tu serás o meu povo, tu serás uma bênção para todas as nações. João Evangelista também fecha esse arco temático lá no Apocalipse. A Bíblia, então, é um grande arco temático, e dentro desse grande arco existem pequenos arcos, que às vezes passam de um livro para o outro. Por exemplo, o arco temático de Elias, ele vai se fechar lá na encarnação de João Batista. Às vezes, arcos temáticos que começam com reis, vão fechar lá em 2 reis. Arcos que começam em um profeta, vão fechar lá em outro profeta. Arcos que começam na narrativa da história do rei Salomão, vão se fechar lá em outros textos mais para frente. E quando a gente tem essa amplitude de análise, a gente consegue, pela doutrina espírita, tirar lições extraordinárias do Antigo Testamento, porque a gente compreende essa realidade. Eu vou trazer rapidamente também uma reflexão muito rápida sobre o Novo Testamento, que é a parábola do administrador infiel. A parábola do administrador infiel é uma parábola complexa, porque ela está situada ali logo depois da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo ela é compreendida entre os estudiosos como o ápice das 3 parábolas da misericórdia. Porque nós temos ali primeiro da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Só que essas 3 parábolas, elas são um preâmbulo para a parábola do administrador infiel. Nessas 3 primeiras parábolas, a misericórdia divina é aquela que atua através da ação de Deus em busca do homem. E nas situações de sofrimento, que o filho pródigo caracteriza, a misericórdia acolhe isso. A questão é que a misericórdia divina ela é muito mais ampla do que o que a gente pode imaginar. Tomando uma análise, a gente pensa que é assim: aonde existe a barreira ou limite entre misericórdia e justiça? Quando a gente pensa nesse ponto, a gente pensa o seguinte: olha, a justiça termina onde começa a misericórdia, e a misericórdia termina onde começa a justiça. Mas a doutrina espírita não nos ensina isso. Ela diz assim: a lei é de justiça e misericórdia. As duas ao mesmo tempo. Porque é possível você ser justo e não ser misericordioso. É possível que você haja no mais rigoroso exercício da justiça e lhe faltar a misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é infinita. Se a misericórdia de Deus ela é infinita, não é a justiça que representa o limite da misericórdia divina. É a injustiça. A misericórdia divina ela pode atuar até o extremo de toda a justiça. Ela pode se sobrepor a toda a justiça. Ela não vai avançar no terreno da injustiça. Ok? Então, quando a gente olha a parábola do administrador infiel, nós temos ali um homem que foi chamado, e ela é uma parábola apocalíptica também, é uma parábola escatológica, porque ela fala de um julgamento. É aquela pessoa que foi denunciada porque estava dispersando os bens.
É o mesmo verbo utilizado para a conduta do filho pródigo. O sentido ali é o mesmo. Só que a parábola do administrador infiel é uma parábola, vamos dizer assim, se o filho pródigo é o ensino médio, o administrador infiel é a faculdade. Ela é mais complexa. O filho pródigo, inclusive, ele tem paralelismos em relação à parábola do administrador infiel. As duas parábolas estão conectadas. A gente lembra que os textos originais do Evangelho não tinham separação de capítulo e versículo. Quando ele percebe que ele foi acusado, ele não se justifica. Ele não bota a culpa nos outros. Ele não tenta se explicar. Ele simplesmente reconhece que cometeu um erro e começa a mobilizar o autoconhecimento quando ele diz assim: eu não tenho força para cavar, não tenho coragem para pedir esmola. O que eu posso fazer? E aproveitando aquele pequeno tempo ali em que ele havia sido demitido, porque a justiça não falha, mantê-lo no cargo seria avançar na injustiça. Isso está dado ali desde o começo. Ele aproveita aquele pequeno tempo que ele tem para reduzir a pena ou o peso daqueles que estavam, né, devendo algo para o seu senhor, tendo consciência absoluta que o senhor saberia disso. Essa parábola, ela não trata, em nenhuma hipótese está considerado que o senhor não sabe o que ele está fazendo. Mas ele mobiliza o tempo que ele tem, o que ele consegue fazer para reduzir o peso sobre aqueles que trabalhavam na terra. Aproveitando a possibilidade que ele tem de utilizar os bens materiais para reduzir o sofrimento do outro. A gente pode pensar assim, mas ele estava subtraindo alguma coisa. De quem? Porque o Senhor ali representa Deus. O Senhor tinha consciência de que ele estava fazendo isso e ele sabia que quando fosse apresentar as contas, ele ia mostrar para o Senhor, falar assim, olha, fulano devia 100, eu diminuí a dívida para 50. Fulano devia 80, eu diminuí a dívida para 60. Não está colocado que o Senhor não saberia. Ele saberia. Mas ele estava contando com uma coisa. Ele estava contando com a misericórdia do Senhor. Ele estava contando que quando o Senhor pegasse aquela conta e falasse assim, você reduziu, e aí o que aconteceu? Nossa, fulano ficou tão feliz, deu uma festa porque ele fez isso em nome de Deus, em nome do Senhor. Quem foi perdoado, ele acabou ficando tão feliz, deu uma festa, comprou um vestido novo para a esposa, porque falou assim, gente, olha, o dono da terra perdoou. E aí o Senhor teria duas opções ali naquele momento. O exercício da justiça, vamos chamar esse que foi perdoado de André, tá? O André teve lá, devia 100, e o administrador da injustiça, o administrador fiel, foi lá e diminuiu para 50. O André, então, chegaria na situação de ficar muito feliz porque teve uma dívida perdoada que ele acreditava que era com o consentimento do Senhor. O Senhor poderia, então, falar assim, André, vem cá, isso não é justo. Não está certo. Você devia 100, continua devendo 100. Okay? Vamos ser justos aqui. Mas o Senhor mantém a misericórdia. E graças a essa atitude dele, o administrador infiel permuta recursos materiais por consideração no coração da criatura. Porque esse é o papel dos recursos materiais que nós temos. Permutá-los na conquista de bens espirituais. Tudo que nós temos no mundo pertence a Deus. Não há nada que a gente possa subtrair da divindade. Mas quando a gente utiliza isso para permutar, para desenvolver afeição, consideração e, sobretudo, a gratidão daqueles que tiveram o ônus diminuído, a misericórdia comparece, ainda que os atos, aos olhos humanos, pareçam ser injustos. Nós trouxemos aqui, muito rapidamente, nesse tempo, 3 partes que poderiam nos ajudar que a doutrina espírita pode nos ajudar a entender, 2 do Antigo Testamento, uma do Novo Testamento, que são partes difíceis, são partes áridas, mas que mostram a força da doutrina espírita, para que a gente possa entender esses mecanismos da mesma lei, atuando em todas as circunstâncias narradas no Antigo e no Novo Testamento. E a gente aqui acho que está em cima da hora, né, Gustavo? E a gente encerra aqui
agradecendo a oportunidade de poder participar desse evento, trazendo a nossa humilde contribuição, mas que a gente possa aí continuar, a gente vai estar ao longo do dia aí acompanhando, porque é um exemplo muito caro ao nosso coração. Parabéns de novo aos organizadores. Olá pessoal, meu nome é Marcela, eu faço parte do Grupo Musical Espírita Escolhas de Luz e nós queremos agradecer o convite para participar desse primeiro encontro do NEP Brasil. Nós somos aqui de João Pessoa, na Paraíba, inclusive trazemos um abraço do Centro Espírita Leopoldo Cirne e também da Federação Espírita Paraibana, centros a que somos vinculados. E agora em 2020 nós estamos completando 10 anos de trabalho, é muito especial para nós. Nosso grupo é formado por André Gaioso no violão e na voz, Isabelle Azevedo no violoncelo, Ismael Maia no teclado e na voz, eu, Marcela, também na voz. No violino nós temos Merlânio Filho, na flauta Murilo Maia e Sérgio Aires, também na flauta e na voz. A gente tem também um membro honorário, ele se mudou para Portugal, mas continua sintonizado com a gente, mesmo que virtualmente, é Robertinho Muniz. Ele toca teclado, bateria, percussão, é nosso mascote multi-instrumentista. As músicas que a gente vai apresentar para vocês são Asas e Salmo 23. As duas são de autoria de Ricardo Ribeiro e Marco Lima, com arranjos de Betinho Muniz. Elas estão também no nosso CD Saudades de Jesus, que está disponível nas redes, nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, iTunes e também no YouTube. Nós queremos desejar a vocês um excelente evento e muitas escolhas de luz. Um grande abraço. Cais de partida, a vida é infinita, asas da evolução, o tempo convida-me para mergulhar nesse mar e atravessar as correntezas, sentir o mundo dentro de mim, de onde eu vim, pra onde vou e o que virá. Depois, asas dos sonhos, que os sonhos são para sonhar. Guarda pra ti o meu segredo de amar. No peito, a voz, minha voz.
Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Minha voz te dirá. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Asas da mente viajam, asas da evolução voam, asas dos sonhos livres. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Faz minha alma retornar, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge-me a face e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor por longos anos.
a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor por longos anos.